E aí, como é que tá? Uma das coisas mais importantes que nós temos no mundo da gente é a construção de imagem. Cai em concurso, cai no Enem, é no nosso cotidiano, mas a imagem, o que é? Para que serve? Vamos aprender um pouquinho? Bora comigo? Primeira coisa, a gente tem que entender que a imagem, ela é uma produção condensada de uma série de informações. A imagem, ela tem vários tempos, gente. Parou. O que é que eu quero dizer com tudo isso? Peraí, vamos começar do início. A palavra imagem vem de imago, do grego, que significa magia. O que será que os gregos tão racionalistas e materialistas entendiam como magia? A questão é a seguinte: normalmente a imagem ela concede a gente a ideia de verdade. O que é que o grego entendia? Que aquilo que a gente vê, a gente acaba achando que porque vemos é a verdade. Hoje a gente vai aprender que isso não é necessariamente assim. A imagem não é a verdade. A imagem é uma possibilidade de verdade, que não é por aquilo que você vê que significa dizer que necessariamente o é. A imagem, por si só, ela é uma condensação de informações. Por exemplo, quando você olha uma imagem, você tem toda a concepção de uma série de informações que ela pode lhe dar. Sabe um livro de 300 páginas que a gente leva aquele tempo todinho para ler, com uma série de informações, conceitos, discursos? Pois é, a imagem pega tudo aquilo ali e vem e condensa em uma coisa só. Ou a imagem, ela dá uma ideia mágica, sobrenatural, de verdade. Como, por exemplo, olha cá, essa pintura rupestre. Perceberam? Essa pintura rupestre que vocês estão vendo está diretamente associada a uma apropriação do espaço, a uma apropriação de possibilidades. O homem pré-histórico pintava com o intuito de fazer com que aquilo efetivamente acontecesse ou simplesmente fazia com que ele quisesse que aquilo não acontecesse. Ele entendia que a constituição da imagem era mágica, era sobrenatural, que ele conseguia se apropriar das verdades do cotidiano a partir daquilo ali. Entendido isso? Massa? A imagem, ela dá uma série de informações. Olhe, por exemplo, a questão da própria formação do jornal. Você já parou para perceber, já refletiu que o jornal, a escrita, ela constitui imagem também? E o jornal, você entende que aquilo que tem no jornal é verdade? Ele tem uma série de informações, ele conta uma série de histórias, ele dá uma série de notícias que aconteceram durante todo o decorrer de uma semana, de um dia, e condensa em 1 hora de leitura, condensa em 3, 4, 5 páginas, criando imagem. À medida que você vai lendo, a imprensa, o jornal, lhe dá o conceito de verdade, que aquilo que está lá é exatamente do jeito que aconteceu, que aquilo que está lá não foi selecionado simplesmente, é aquilo que se acha que tem que as pessoas saberem. É aí que você para pensar e refletir. Será que é? Perceba esse cartaz dos anos 30, que você vai ver a produção de uma série de informações e de discursos políticos. Ei, por falar nisso, cuidado. Todo discurso tem concepção de verdade. E toda verdade, ela é uma construção ideológica, seja de direita, seja de esquerda. Fique atento a essas questões. Ideologia existe em todos os lugares. E ideologia não é necessariamente uma coisa ruim, não, viu? A ideologia, ela pode ser de direita, de esquerda, de cima, de baixo. A ideologia é uma maneira de construir o mundo a partir da informação, a partir das interpretações. Ideologia, ela é uma ferramenta que pode ser utilizada para coisas boas, como pode ser utilizada também para as coisas ruins. Não ache que existe alguma coisa sem ideologia. A família tem ideologia, o Estado tem ideologia, a escola tem ideologia. As relações políticas internacionais dos países são compostas de ideologia. Cuidado para não entrar aí numa esparrela acreditando nessas coisas loucas que as pessoas andam dizendo por aí hoje em dia. Somando a isso, voltando para o cartaz, percebem como o cartaz ele consegue nos dar uma série de informações condensadas. Olha aí o mapa do Brasil, olha as cores que estão sendo utilizadas, olha como a mão que representa o comunismo é um H,
garra, vermelha, monstruosa, maléfica, que vai matar, acabar, destruir. E veja, existe uma outra mão que corta a mão vermelha, que se apropria maleficamente do Brasil. Isso é discurso, isso é ideologia, isso é construção de verdade. Isso é o poder da imagem. Olhe, mas não significa dizer que você vai acreditar. Olhe, questione, olhe, pergunte, olhe, veja, será que é? Cuidado! As imagens, elas são formadas psiquicamente e elas podem ter milhares de anos. Uma imagem criada sobre a mente grega e romana 2.000, 3.000 anos de Cristo pode continuar sobrevivendo na cultura contemporânea, sendo adaptada a novas realidades. Seja ela através da propaganda, seja ela no cinema, na fotografia, enfim, você tem centenas de formas de produção e manutenção da imagem, que nós chamamos de sobrevivências. Por exemplo, veja só essa imagem do cinema do início do século XX, em que você tem o carrinho de bebê caindo, saindo, escorrendo por essa escadaria. Observe agora os filmes intocáveis do século XX. Isso é uma imagem de sobrevivência. Vamos dar uma olhada agora nos trabalhadores que saem da fábrica dos irmãos Lumière. Percebe agora? Agora olha aí, a mesma ideia dos trabalhadores se transformando em gado. Percebe? Observaram? Isso mesmo, a imagem ela pode ser continuada, a imagem ela pode sobreviver. Você pode ter um princípio de continuidade que vai ser reproduzido sem mesmo necessariamente o cineasta perceber. Isso faz parte da nossa educação do olhar, um acervo de imagens que é produzido, que é mantido na nossa mente, muitas vezes no inconsciente. E você vai reproduzindo isso sem perceber. Se liga aí, fica atento. Valeu? Eu vou mostrar a vocês agora
algumas formas de criação de imagem. Entre elas nós temos a pintura, o cinema, a fotografia e a própria literatura. Lembrando que a literatura e a pintura, elas acompanham a civilização, enquanto a fotografia e o cinema surgem na modernidade, no século XIX, quando você cria novas formas técnicas de produção de imagem. Enquanto, por exemplo, a fotografia é a imagem parada, que cristaliza o tempo. Já parou para perceber que quando a gente tira uma foto em algum lugar, vamos lá, a gente tirou uma foto em 1918, e quando essa foto foi tirada, era 1918. Só que em 1940, essa imagem é o quê? De 1940. Mas ela foi tirada quanto? 1918. E aí o que é que você faz? Uma associação entre os dois tempos. 1918, 1940, em que você está em 40, mas pega a fotografia, que é um pedaço de 1918. Uma memória, um tempo cristalizado que você usa. Já o cinema é essa imagem, só que essa imagem passando, essa imagem em movimento. É a imagem do tempo moderno, que se liquefaz, que muda, que se altera, que é dinâmico, velocidade. Então daí as diferenças, mas ambas produzem imagem. Dentro da pintura e dentro da literatura, nós temos formas mais tradicionais. A pintura por si só já é um texto não verbal. A literatura é um texto verbal, mas em ambos os casos nós temos toda a concepção o quê? De compreensão, que aquilo gera informação, gera discurso, gera condensação de tempo. Literatura, fotografia. Olha só a fotografia aí da menina de Sebastião Salgado. Vocês percebem que quando a gente olha para essa fotografia, existe uma informação, existe uma comunicação? Você vai ler a fotografia, você vai ler o rosto da menina, o olhar dela, o cabelo, as roupas, as marcas de sujeira. Enfim, você está fazendo uma leitura. Mas cuidado, um alerta, tá? A pintura, a fotografia, a literatura tem que ser contextualizada, tanto no tempo como no espaço. Quando você olhar a imagem, cuidado, ela está tentando lhe convencer de alguma coisa. Você é que tem que parar, olhar, perceber e refletir. Quando? Como? Por quê? Onde? É essencial que você olhe para a imagem e você se pergunte essas questões. Não naturalize. A imagem tem poder de convencimento. A imagem tem poder de verdade. E você tem que aprender a desnaturalizar. Olhar para a imagem e questioná-la. Quebrar a aura de verdade que essa imagem ela consegue dar a gente. Não acreditar no que vê, mas desnaturalizar, questionar, perguntar. Isso sim é essencial para um bom leitor de imagens. Eu vou dar um exemplo agora legal para você. Eu vou ler um texto de José de Alencar sobre Iracema, onde ele projeta Iracema, constituindo ela juntamente com a natureza. Observe a relação do corpo de Iracema com a natureza e como ele faz um hibridismo entre essas duas coisas. Posteriormente, vocês vão ver uma pintura. Essa pintura vai ser feita, ela será pintada posterior à edição de Iracema. O pintor português provavelmente leu a obra de José de Alencar, então ele vai casar a construção da identidade do índio, a identidade da natureza brasileira na formação do Estado Nacional. É aí que eu já disse, você tem que se tocar. Quem danado foi José de Alencar? Onde e quando ele escreveu? O que ele escreveu? Que período estético o Brasil vivia naquele período? Que era o romantismo. Então você vai pegar uma coisa, juntar com a outra, e aí você vai ter o quê? Uma arqueologia da imagem, uma arqueologia do texto, que juntando as duas coisas, serve para que você tenha a ideia que aquilo é um discurso de construção de verdade que cria sobre a gente uma impactação da identidade nacional. Tranquilo? Preste atenção. Vou dar uma lida agora no texto, ok? Olha só. Além, muito além daquela serra que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema. Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos que seu talhe de palmeira. O favo de jati não era doce como seu sorriso, nem a baunilha rescindia no bosque como seu hálito perfumado. Mais rápida que a ema selvagem, a morena virgem corria o sertão e as matas do Ipu, onde campeava sua guerreira tribo da grande nação tabajara.
O pé grácil e nu, mal roçando, alisava apenas a verde pelúcia que avestia a terra com as primeiras águas. Veja agora a pintura. Observe como nós temos uma agregação de dois textos. Um texto verbal que descreve, um texto verbal que quando você lê, você projeta uma imagem a partir do arcabouço de imagens que você formou intelectualmente durante sua vida. É isso mesmo. Você tem que ter um repertório de imagens, educar o seu olhar, para que quando você leia aquilo que eu acabei de ler para vocês, você consiga então ter uma percepção daquilo que está acontecendo. Veja como é que o pintor vai projetar isso posteriormente. Mais uma vez, é um formato de criação de imagem. Mas quem é que cria imagem? Existem profissionais intelectuais que são responsáveis pela criação de imagens que eles utilizam-se a partir de discursos. Eles fabricam imagens. Entre eles nós temos quem? Professores, sociólogos, historiadores, políticos, sacerdotes, artistas principalmente. Todos eles lidam com as subjetividades, estabelecendo o conceito de verdade através da fala, através da criação de elementos ideológicos. Quer ver uma coisa? Olha aí o grito do Ipiranga de Pedro Américo, como nós temos a formação da ideia de como foi a independência do Brasil. Percebam a centralização de Dom Pedro, a parte mais elevada, os dragões imperiais, todos eles uniformizados. Perceba quando você tem passando um carreiro de carro de boi com um indivíduo e veja como esse indivíduo que está guiando o carreiro, como ele está vestido. O fato dele estar descalço. Observem as espadas em riste, todo o chapéu ovacionando Dom Pedro I, que naquele momento dá a ideia de condensar todos os desejos para a formação da nação brasileira. A imagem produzida foi exatamente desse jeito? Não, claro que não. Ela foi pintada dezenas de anos depois que esse evento ocorreu. O pintor não estava ali. Esse quadro foi encomendado por alguém, mas à medida que a gente olha essa imagem e que nós entendemos da história do Brasil, você consegue acreditar, ter certeza que a independência do Brasil foi daquela maneira. Ah, mas então tudo é mentira. Não, não interessa esse contexto da mentira. Você tem que entender por que ela foi criada, como ela foi criada e quais são os efeitos que ela causa na nossa sociedade. Pare com esses discursos de querer acabar com toda a ideia de nacionalismo brasileiro. Isso é muito nocivo. Nós temos que entender como essas pinturas são feitas, para que são feitas. Seja crítico, mas crítico não significa simplesmente discursos que destroem, que acabam com tudo. Isso não, entendeu? Se ligue nessas questões. Não é simplesmente porque você é crítico que você vai sair aí destruindo todos os discursos. Você mesmo é responsável dessa maneira por criar discursos. Você também é responsável por estabelecer conceitos de verdade sobre as outras pessoas para o próprio mundo. Você também é um construtor do mundo. Falando nisso, lembre das fake news. As fake news, elas conseguem ter visibilidade na nossa sociedade exatamente pelo fato delas serem o quê? Construções de imagem. Ou elas são o texto verbal, ou normalmente são o quê? O texto verbal estabelecido com um texto não verbal. Aí você cria um casado. Você faz uma hibridação entre um texto não verbal, um texto verbal, junta as duas coisas e aí você acredita que aquilo que você está vendo é exatamente assim. A fake news, ela nasce das frustrações, dos medos, das incertezas, da pouca formação intelectual que o indivíduo pode ter. Então ele está, nesse momento, fragilizado. E nesse momento, então, ele está apto a acreditar naquilo que dizem a ele, sem ele parar um momento para refletir. É o caso, por exemplo, do Plano Cohen, que durante o Estado Novo justifica a própria existência do totalitarismo varguista naquele momento. As pessoas estavam fragilizadas, as pessoas estavam com medo que o comunismo viesse e acabasse, invadisse o Brasil. É aí, então, que o próprio Vargas estabelece a existência do chamado Plano Cohen, que seria o que, basicamente? Uma possível invasão da União Soviética ao Brasil. E nessa invasão, as igrejas seriam queimadas, os prédios públicos seriam invadidos, as pessoas seriam fuziladas em todos os lugares. Ora, ele estabeleceu o medo, ele estabeleceu uma informação, ele utilizou a imprensa,
um meio de construção de verdade muito poderoso na nossa sociedade e construiu o quê? O que nós chamamos hoje de fake news. Cuidado com a imagem, ela pode te enganar, tá? A partir de agora você vai ser o quê? Um leitor de imagem, um indivíduo crítico que olha, observa e a partir daí faz o quê? Critica, analisa. Vamos juntos quebrar a aura de verdade das imagens. Ei, se liga aí, quem não dá like não passa no Enem. Brincadeira, brincadeira. Siga lá nossas redes sociais.